E aí pessoal, beleza? Eu vou gravar mais esse vídeo aqui e mediante a dúvida de algumas pessoas, né, que fazem confusão com os quatro animais, né, os quatro animais da abertura dos selos de Apocalipse capítulo 6 com o surgimento de Cristo em glória para instaurar, certo, o reino milenial dele aqui na Terra em Apocalipse 19. Eu não entendo exatamente porque o pessoal acaba fazendo essa confusão, porque é um assunto relativamente simples, até porque você tem um finalizar sim dos sete selos, né? Você tem um desencadear, né? A partir ali do sexto selo, você vai ter ali, obviamente, o prenúncio aí das sete taças, tá? Que é quando começa assim a haver a ira, né, de Cristo. Ele vem, arrebata a igreja, tá? Mediante ali, você tem, claro, você vai ter um desenrolar de pragas mediante ao sexto para o sétimo selo, certo? Que ali você vai ter as taças, né? As trombetas e as taças, certo? Como eu já expliquei em um vídeo passado, eu não me lembro agora exatamente qual vídeo, mas eu falo sobre as trombetas e as taças, né? Que são eventos ali paralelos, um explica o outro, né? Um é a explicação do outro, mas não acontece ao mesmo período que acontece os selos. Os selos é uma coisa, taças e trombetas são outras, certo? Então, mediante a isso, você tem aí a vinda de Cristo no sexto selo, certo? A partir daí você tem o tocar das trombetas, tá? Até se desencadear o sétimo selo. Quando se abre o sétimo selo, aí Cristo obviamente arrebata a igreja. Mas até lá você vai ter todos esses eventos. E o pessoal acaba confundindo, não sei por qual motivo exatamente. Eu acho que é uma certa falta de cuidado na leitura. O cavalo branco em Apocalipse 19 com o cavalo branco aqui em Apocalipse capítulo 6. Sendo que Apocalipse capítulo 6 ela já encerra já bem claramente, né? Vamos lá. Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Esses quatro animais aqui são os querubins, tá? Os querubins você vai ver detalhes sobre ele um pouco mais à frente. E também no livro de Jeremias, se eu não me engano, ele vai falar dos querubins também. Ele vai dar descrições dos querubins, né? E olhei e eis um cavalo branco, tá? E o que estava assentado sobre ele, tá? Não é destacado quem é que estava assentado sobre ele. Agora, Gideon, por que a semelhança entre o cavalo do primeiro selo e o cavalo e Cristo vindo em glória? Exatamente porque o cavaleiro do primeiro selo é o anti-messias. É quando ele começa a atuar. Veja bem. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. Tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Obviamente, isso aqui você vai desenrolar. Tinha lhe dado um arco, então ele governa desde o Ocidente ao Oriente. Tá? Não são todos os países, mas isso é detalhe para outro vídeo. Mas ele governa de um lado a outro, do Oriente ao Ocidente. Ou pode ser também que ele vem do Oriente para o Ocidente, porque a realidade é essa. O antimessias se revelará no Oriente. E foi-lhe dado uma coroa. Obviamente, quem foi que lhe deu essa coroa? Os reis da terra, né? Deram poder à besta. E saiu vitorioso e para vencer. Então ele vem conquistando e tal, que se encaixa com as descrições que é dada do antimessias no Antigo Testamento e principalmente pelo profeta Daniel, né? E vamos lá. Então você vê que ele não é nominado nem nada. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vitorioso para vencer. E você vai ver que a atuação desses flagelos aqui são durante 3 anos e meio. Esse cavaleiro branco que saiu conquistando, a representação do branco aqui é óbvio que é o período, tá, de 3 anos e meio de paz, ou a tal falsa paz, né? O acordo de paz. Vamos lá. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e aos que estavam assentados sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Guerra, né? A gente está vendo aqui guerra. Então veja bem que é incompatível alguém dizer que esse cavaleiro branco aqui seria Cristo, né?
totalmente incompatível, porque logo após desse cavaleiro branco assumir o poder, receber uma coroa, ser vitorioso e governar do Oriente ao Ocidente, você vai ver que há outro cavaleiro que atua juntamente com ele, que é o cavalo. Saiu outro cavalo vermelho, tá? Que representa a guerra. Continuando. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E aqui a gente tem um controle, obviamente, da comida, né? E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Muito bem controladas as porções de comida diária, e não danifica o azeite e o vinho, que são itens caros, essenciais e especiais. E é interessante esse 4º cavaleiro aqui, ou 3º cavaleiro. Por quê? Ele representa escassez, controle de comida, controle de qualidade. Isso é interessante, sabe por quê? Hoje eu estava conversando com minha mãe, algo interessante, e ela meio assim, chateada, porque houve uma notícia, né, que no caso, as pessoas não poderiam, certo, comprar outro tipo de coisa passou no jornal, tipo, outro tipo de coisa a não ser comida com esse auxílio. O governo estava pedindo para as pessoas priorizar a comida. Isso você já percebe que é um negócio bem estranho, né? E infelizmente a gente está vendo que as coisas não vão melhorar por agora, né? Estão piorando a situação de certa forma. E eu achei interessante isso, eu até comentei com minha mãe e com meu pai na hora. Mas aí tipo, meu pai falou, eles não vão saber. Eu falei, tem como saber, pai, pelo CPF. Tudo é registrado. Então é registrado o que você comprou e aonde você comprou. Então, se eles estão dizendo assim, não se sabe se a notícia ainda é certa, mas talvez cancele aí o benefício de pessoas que não estão comprando comida, né? Claro, quem usar o CPF aí, que em alguma cidade grande é meio que obrigatório já você utilizar o CPF para fazer compras, né? Ou as pessoas usam porque elas acham que é só para aumentar o score lá no CPF. Não é exatamente para monitorar o que você compra e o que você deixa de comprar, certo? Então você já vê um certo controle. Você tem R$600 para comer no mês, usa esse dinheiro só para comer, certo? Então você tem um controle do que você vai comprar e vender, ou no caso aqui, sobre a comida. E isso obviamente é um prenúncio, já é uma preparação para que as pessoas se acostumem, para ter um salário só para comer, né? Vamos lá. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. E aqui você tem a intensificação de guerras, que por sua vez vai causar fome, peste e com feras. Isso aqui você vai entender mais à frente. Porque aqui você vê questões naturais de guerra, mas questões naturais. E é Deus que controla isso. Então você tem um misto de pragas acontecendo aqui. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então aqui, logo após a tribulação, ou em decorrência da tribulação aqui. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que poupassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Tá? Então, está rolando a tribulação, a igreja está aqui. E havendo aberto o 6º selo, eu olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se sangue. Aqui tem muitos profetas que vão falar a mesma coisa, mas não vamos entrar em detalhe. Vamos só ver a ordem que as coisas estão acontecendo aqui, né? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como grande figueira lança-se seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro
que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas na montanha, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Aqui a gente já chega no final, sexto selo, a gente já está chegando no final da grande tribulação, dos 7 anos, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então você já tem todo o evento sendo resumido em Apocalipse capítulo 6 com os selos. Agora, Apocalipse capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e em diante vai vir a explicação e desenrolar desses eventos. Vai vir o reinado do anticristo, que é o primeiro cavaleiro. Vai vir as fomes, as pestes. Aí quando entra aqui no quarto selo, fomes, pestes, animais, aí você vai vir os flagelos aí em decorrência das trombetas e das taças, certo? Então você percebe que Cristo só vem agora aparecer no sexto para o sétimo selo. Então esse cavaleiro branco, obviamente, não é Cristo, tá? Esse cavaleiro branco é o anti-Messias. Agora a gente pula aqui para Apocalipse capítulo 19, quando todas essas coisas já aconteceu, quando a grande Babilônia já caiu, quando Deus já derramou da sua ira, a Babilônia foi destruída, Cristo instaura o seu reino milenial. E aí agora vem, isso aqui no capítulo 18, você tem a queda da grande Babilônia. Com a queda da grande Babilônia, você tem agora Cristo lá, como está descrito em Apocalipse capítulo 6, com a abertura do sexto para o sétimo selo, ele surgindo, os homens, né, com medo da ira de Deus, do grande dia, e clamando, né, pela morte. É quando Cristo surge. Então você vai ter que ler todos esses capítulos, até chegar ao capítulo 19 de Apocalipse, onde vai estar aqui, ó. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, né? Onde é que morrem os profetas, morreu o Senhor, todo mundo já sabe qual cidade. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe toda para todos sempre, sobe para todos sempre. E os 24 anciões, tá? Lembrando que esses 24 anciões aqui tem forte ligação com os patriarcas não, tá? Desculpa. Com as 12 tribos e os 12 apóstolos, tá? Não que são eles, mas estou falando que tem ligação. E os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso? Cristo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E, depois disso tudo acontecer, grande Babilônia cair, tocar, abrir sétimo selo, derramar a sétima taça, tocar a sétima trombeta, que aí é o arrebatamento da igreja, vem o quê? As bodas do Cordeiro. Então não há arrebatamento secreto, não há arrebatamento antes da grande tribulação. As bodas do Cordeiro é um milênio, tá? Não é 7 anos de boda, não é 3 anos e meio de boda, é 1000 anos, milênio. E a sua esposa se aprontou, essa esposa que vai governar com Cristo, que é as 2 casas de Israel, a igreja. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar o anjo, né? Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou o teu conservo e de teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus. Agora, quem é que tem um testemunho de Jesus? São os judeus que negam, ou são os servos, os crentes do caminho? Agora adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da
profecia. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, agora que entra Jesus do cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguia-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, e vestia linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajunte-nos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que recebem o sinal da besta, e adoraram a sua imagem, e esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Apocalipse capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. O vídeo passado, se eu não me engano, é o retrasado. Satanás não está preso. Ele vai ser preso depois que Cristo vir. E amarrou-o por 1000 anos. Certo? Jesus vem, destrói os reis da terra, prende Satanás, instaura o milênio. Tá? Até que os 1000 anos se acabassem, que é o reino de Cristo. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Satanás vai ser solto para definitivamente depois ser destruído, aniquilado. Aí, por que isso, Idão? Porque, como Cristo ainda vai reinar na terra, você vai ter reinos, vai ter nações, vai ter povos que serão julgados pelos santos. E muitas pessoas alegam que é Satanás que faz elas pecarem. Jesus vai provar que não. Está na essência, infelizmente, do ser humano pecar. Certo? E vi tronos, e se assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi algumas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Esses que não reviveram, tá? Aí vai ter gente que recebeu a marca e vai ter gente que não recebeu. Esses que não reviveram nos 1000 anos é porque não eram santos. Mas, Gidão, vai ter gente viva nesse período? Vai ter muitas nações que não se dobraram ao reino do antimessias. Essas nações estarão vivas e é elas que serão abençoadas pelo reinado de Cristo. Sabe, todas as famílias da terra serão benditas? Serão esses povos. Só que os que morreram, com ou sem marca, não reviverão. Eles reviverão no final dos 1000 anos, no julgamento do trono branco. Aí é onde as pessoas serão julgadas pelo quê? Pelas obras. Tá? Pelas obras. Certo? Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Veja bem, que outra ressurreição? Quer dizer, o anticristo instaura o reino dele, arrebatamento, ressurreição. Aí são 3 ressurreições agora? Bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Quer dizer, os santos que morreram na grande tribulação, eles não são bem-aventurados, né? É brincadeira esse pessoal. São 2, gente. É a ressurreição de quando Cristo vier, que são os que vão reinar com ele e os que serão transformados nos ares, como está em 2 Tessalonicenses. E a segunda ressurreição dos mortos é aquela que todos vão ressurgir perante o trono branco, aonde serão julgados, ou para a vida eterna ou para a morte eterna, certo?
Bem-aventurados santos aqueles que tiver parte, né? E reinarão com ele 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Né? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. Por que não falou a cidade dos judeus? Não, dos santos, porque aqui você vai ter, obviamente, não vai falar de judeus e cristãos, não. É o povo de Deus, os convertidos a Cristo, né? Uma pessoa que se diz convertida a Cristo, ele não pode ser judeu, não pode carregar essa alcunha. Ou ele é judeu ou ele é servo de Cristo. Os dois ao mesmo tempo não dá, né? Judeu messiânico. Isso não existe, é uma blasfêmia, uma heresia. E Deus desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava. Pronto, aí ó, aqui ó, versículo 11. E viu um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E viu os mortos, e aqui agora o Pai vai julgar. E viu os mortos, os grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Certo? Então, você acha, o que vai acontecer com as pessoas que não ouviram, que morreram sem Cristo, que não receberam a marca? Serão julgados pelas obras. Esse é o critério de julgamento. Então, se as obras dessas pessoas foram obras boas durante a vida, elas serão julgadas por isso. Eu prefiro ser julgado pela minha conduta com Cristo hoje. Porque eu quero participar da primeira ressurreição. E ser bem-aventurado por isso. Não depois. Tá? Então vocês entenderam essa parte. Então perceba-se que não tem como fazer confusão com o primeiro cavaleiro de Apocalipse capítulo 6. Com Cristo vindo em glória instaurar um milênio. Em Apocalipse capítulo 19. Agora é interessante, vamos ler aqui. Zacarias, é interessante que vocês leiam todo o capítulo. O livro de Zacarias ele não está exatamente em ordem cronológica de eventos. No caso, capítulo 1 e 2 de Zacarias, ele já vai estar falando do milênio. Capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ele vai estar falando sobre a queda de Jerusalém, a prostituição, os enganos, a morte de Cristo. Tá? É isso que vai acontecer. Capítulo 12, profecias messiânicas, vai falar de Cristo. Vamos dar uma olhada aqui? É porque eu não quero estender muito o vídeo. Porque esse vídeo serve para pesquisa para o pessoal, né? E eu quero ser conciso aqui. Vamos lá. Tem uma parte aqui bem interessante. Deixa eu ver se é o capítulo 13, tá? Que é uma profecia aqui, ó. Vamos lá. Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e eles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. E acontecerá que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor, e o seu pai e a sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. Tá vendo aqui um dos mandamentos aqui? Mas não é esse texto que eu queria ler. Rapaz, eu estava com o texto aqui na cabeça. Aqui já está falando da aprovação por obras, está falando do milênio. Mas tinha um texto aqui que eu queria ler. Eu acho que eu acabei me passando do texto. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Que é bem interessante a gente fazer essa leitura aqui. Vamos lá. Tudo aqui é falando. Tá, beleza. Eu recomendo que vocês leiam. Agora, deixa eu ver o texto aqui, tá? Aqui, ó, falando das duas testemunhas, tá? Capítulo 4 de Zacarias. Tá falando das duas testemunhas. É bem interessante também que vocês leiam todo o texto, como eu falei, né?
Eu acredito que é capítulo 12 mesmo. O capítulo 12. Beleza, palavra. Senhor Israel, o Senhor que estende o céu e funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. De tremor para os povos ao redor. Vamos lá. Depois eu vou procurar esse texto e qualquer coisa eu coloco lá no final. Aqui o capítulo 14 e o capítulo 13 e 14. Vamos lá, capítulo 14. E eis que vem o dia do Senhor, e em que seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Obviamente, acabamos de ler Apocalipse capítulo 19. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Na realidade aqui, desculpa, não leva para Apocalipse 19, mas isso aqui é o cativeiro babilônico. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E aquele dia estarão seus pés sobre o monte da oliveira, que estarás de frente a Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente, para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se partirá para o norte e outro para a metade do sul. E fugireis pelos vales dos meus montes, pois os vales dos montes chegará até Azel. E fugirás assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos contigo. Claro, aqui é o final já, tá? Muito parecido com a parte de Enoque e que está em Judas também, né? Então virá o Senhor com milhares de seus santos anjos, né? E fará juízo aos homens. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite, né? Cristo será a própria luz da cidade. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém as águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o rio que sai do meio da cidade e alimenta toda a terra, mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananeel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os que guerreiam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua que lhe apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levará a mão contra o próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor. Ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será também as pragas dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei e o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma família das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre eles a chuva. Virá sobre eles praga, com que o Senhor ferirá os gentios, que não subirem a celebrar as festas dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios, e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então já estamos vendo aqui claramente também como se dará o milênio.
E o que acontecerá no milênio? Aquele dia será gravado sobre as campinas dos cavalos, santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão e delas tomarão e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos. Tá? Só estudar quem são os cananeus. Era um povo inimigo de Israel com várias práticas de feitiçaria, sacrifício de crianças e por aí vai. Então você percebe como será o milênio? Será um reinado, aonde haverá súditos, aonde o reino central de Cristo abrangerá todas as nações. E essas nações, obviamente, serão abençoadas. Né? A bênção de Abraão se estendendo a todas as nações. Bendito será em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quem é a descendência? Obviamente, Cristo. Aqui é uma profecia messiânica que eu já li, já fiz um vídeo sobre ela. Aqui está falando sobre a vinda do Messias e obviamente, ele ser crucificado. Vamos lá. Aquele dia o Senhor ferirei, espanta os cavalos, então... Vamos lá. Aquele dia o Senhor protegerá os habitantes, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas. Ah, pronto, achei. É o 12. É porque eu tinha me esquecido. Veja bem isso aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir ver essa passagem aqui em Apocalipse, para você ver que não adianta você ler Apocalipse ou Daniel sem olhar para os profetas. Não adianta para os demais profetas. Deixa eu ver aqui, Apocalipse capítulo 18 é a queda da Babilônia, né? Deixa eu dar uma olhada no Apocalipse capítulo 17. Vamos lá. Certo, aí Apocalipse 18. Aqui é a queda da Babilônia. Beleza. Talvez esse texto não esteja nem em Apocalipse, eu estou confundindo, tá? Vamos lá. Deixa eu me relembrar aqui. Aqui, ó. Vamos ler aqui. E acontecerá naquele dia, Zacarias capítulo 12, versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram. Cara, olha isso. Olha isso. As pessoas agem como Cristo é Deus. O que vocês têm que entender é que o Criador dos céus e da terra é o próprio Cristo. O próprio Cristo está o tempo todo no Antigo Testamento, falando com Abraão, falando com Moisés, falando com os patriarcas. Foi ele que conversava e falava com Adão, que conversou com Caim e Abel. É o próprio Cristo. Olha, veja bem essa profecia. Ó. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram. Eles transpassaram quem? Vamos pegar essa palavra-chave aqui, para vocês verem o texto que vai aparecer. Ó, aqui eu não vou usar mais. Vamos lá, transpassaram. Transpassaram. Não precisa botar essa referência de Zacarias, porque eu quero procurar em outros textos da Bíblia. Transpassaram. E João, próprio Jesus falando. Capítulo 19, versículo 37, mas vamos ver os outros textos aqui. Salmos. Olha esse Salmo 22. Que coisa maravilhosa. Sério. Aí as pessoas, elas acham que um judeu messiânico, um judeu, tem autoridade para falar de Bíblia. Eles não conseguem, eles estão cegos, eles não conseguem ver as escrituras sagradas, eles não conseguem ver as profecias com clareza. Como é que eles negam a vinda de Cristo? Como é que eles negam o Filho de Deus? Aqueles que eles mataram, eles negam
Porque eles não conhecem e não olham. O próprio Jesus falou. Vocês não me ouvem porque vocês não conhecem as profecias. Se vocês ouvissem Moisés e os profetas, saberiam que eles testificam de mim. Que eles falam de mim. Jesus fala ainda Moisés, os salmos e os profetas. Eu estou lendo aqui quem para você, gente? Zacarias, um profeta. Estou lendo aqui os salmos. Estou lendo aqui o próprio Cristo falando. Ó. João capítulo 19. Pois foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas vindo Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura. Essa passagem aqui, ó, eu não sei exatamente onde está, mas eu acredito que está em Salmos, tá? Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra, ó, e outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Olha Zacarias capítulo 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale do Meguido. E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e as mulheres da casa de Natã à parte, e as mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, as suas mulheres, aqui vai falar das tribos, né? E todas as mais famílias remanescentes de cada família à parte, e as suas mulheres à parte. Vamos lá, Salmo capítulo 22. E aqui, o Salmo 22 é a oração de Jesus no Getsemane, certo? O Salmo 22 é o próprio Jesus já antevendo o que aconteceria. Ele deixa essa oração, porque ele vai fazer, novamente essa oração no Salmos 22. Olha, Deus meu, o mesmo clamor que ele dá lá na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Não é? A mesma palavra? Vamos lá? Deus meu. Não é o mesmo clamor que Jesus diz quando está consumado? Eu quero Bíblia, eu não quero essas porcarias. Mas vamos lá. Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Pouco antes da sua morte. Vamos continuar? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és o santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiarão nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparão, a ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e nemeiam a cabeça dizendo. Jesus ele era desprezado pelos homens como está na profecia de Isaías. Confiou o Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Quem é que tem prazer em Cristo? O próprio Pai. Mas agradou Deus moê-lo, né? Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe.
Cristo conversando com o Pai. Mas te alongas de mim, pois a angústia está perto, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei, né? E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como caco, e a língua me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam os cães e ajuntaram de mim os malfeitores, malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre... Cara, isso aqui é lindo. Como é que... tem que ser cegueira espiritual para não ver as profecias acerca da morte de Cristo, né? Tem que ser muito cego espiritual mesmo. E lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salve-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Né? Que eu não vou continuar a ler para não estender muito o vídeo, porque o vídeo já está ficando maior do que eu pretendia. Mas perceberam que essa profecia relata de Cristo? Vamos ver outro lá. Ó, Apocalipse, a mesma passagem que está em Zacarias capítulo 12. E eis que vem nas nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os judeus que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Né? E aqui, ó, o mesmo texto, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Lógico que quando tudo isso acontecer, você vê aqui, ó, que em Zacarias capítulo 12 é o que acontece. Eu não vou ler mais. Mas quando acontece isso aqui, ó, ele vem, desce para salvar Israel. Eles olham, meu Deus, foi ele que a gente rejeitou, foi ele que a gente transpassou, que os nossos pais rejeitaram. Eles planteiam Jesus com os santos, livra Israel e segue-se o quê? Milênio. Capítulo 13 e 14. Capítulo 19 em diante de Apocalipse, Jesus em glória, 20. Instalação do milênio. Estão entendendo? Mas se vocês não lerem os profetas, tem muito mais referência nos outros profetas, nos salmos. Eu só estou lendo isso aqui para vocês entenderem a ligação direta entre um e o outro e mostrar para vocês. Jesus, capítulo 19, quando ele vem com o cavalo branco, ele vem para instaurar um milênio. Não é os 3 anos e meio de falsa paz do anti-messias. Tá certo? Então eu espero que o vídeo tenha ficado claro, tá? Eu gosto de fazer essa leitura na hora e pesquisando, mostrando para vocês. Por quê? Para vocês entenderem como é que se faz a leitura da Bíblia. Não adianta você ficar pegando esboço pronto, um texto. Muitas vezes você tem que ler todo o capítulo. O correto aqui, gente, sério mesmo, era ler todo o capítulo de Zacarias em consonância aqui com a partir do capítulo 6 de Apocalipse, exatamente para você entender as ordens dos eventos, principalmente acerca do milênio. Certo? Mas isso demandaria de muito tempo. Olha, o vídeo já está ficando em 45 minutos. E eu não falei tudo que eu queria. Mas eu espero que o vídeo seja proveitoso, que vocês possam entender mais um pouco da palavra de Deus, despertar a vontade da leitura, tá? Porque eu começo a falar aqui, às vezes não quero parar, porque é gostoso ler a palavra de Deus e você compreender, né, os mistérios da palavra dele. Mas o que eu posso fazer no momento é isso, né, para incentivar vocês aí a ler, a pesquisar e a estudar mais. Tá certo? Um abraço aí pro Flávio, né? Tô fazendo esse vídeo aí a partir de uma conversa que eu tive com ele. Eu espero que esteja bom aí para ele, para o pessoal que quer ver esse vídeo entender, certo? No demais, pessoal, tô aqui me batendo com a carabina, né? Já fiz uns testes e tô agilizando a mira. Em breve eu trago alguns vídeos aí já em ação para vocês, tá certo? Tem alguns outros itens que eu tô me organizando aqui, fazendo os testes com um chumbinho, um agrupamento, mas depois eu coloco as informações. Peço encarecidamente que o pessoal vá lá pro canal do Telegram. Algumas coisas eu tenho postado lá, coisas que não tem aqui no canal, tá certo? De lá também, se vocês quiserem, tem acesso ao nosso grupo lá, tá? Tem regras, tudo certinho, então, né? Foquem no que é tratado aqui dentro do canal e só,
tá ok? E vai ter na descrição do vídeo, no comentário fixado, algumas outras informações aí úteis aí para vocês, tá ok? Então é isso aí, pessoal, valeu e até o próximo vídeo.